Putin está tendo de recorrer a aliados para segurar o avanço da Ucrânia dentro do seu território. E Zelensky conseguiu tomar o dobro de terras russas em 6 dias, comparado ao que a Rússia conseguiu conquistar em 3 meses dentro de solo ucraniano. E como a Rússia desconfia que os ucranianos não conseguiram essa proeza sozinhos, mas sim com soldados ocidentais de alto nível infiltrados dentro das tropas ucranianas, além de todo o aparato da OTAN, os russos pretendem trazer tropas de elite de outros países para expulsar os invasores. Sabemos que soldados cubanos chegaram no fronte, mas não deu muito certo, com relatos de cubanos revoltados atacando e exterminando comandantes russos e depois fugindo do combate. Mas as tropas de Kim Jong-un da Coreia do Norte e de Alexander Lukashenko de Belarus são mais confiáveis, além do fato desses dois países contarem com um estoque assustador de armas nucleares, que podem colocar um fim no conflito. E com o susto que o governo russo levou com a entrada de milhares de soldados invasores da Ucrânia, que estão aumentando o número de territórios conquistados, as forças armadas russas estão protegendo a capital Moscou com tanques e um aparato militar imensurável. No vídeo de hoje, vou falar das tropas estrangeiras que estão chegando para reforçar o exército russo. E vou falar também das últimas 24 horas do avanço ucraniano, que foi tão intenso que vai parecer que estou narrando meses de combate. E é sério, eu vou narrar hoje apenas as últimas 24 horas do que está acontecendo dentro da Rússia e também dentro da Ucrânia. O negócio realmente está muito feio. As informações de hoje vieram do Sky News, Al Jazeera, The Guardian, BBC, Sputnik, RT News e Telegram. Enquanto sigo com a matéria, fala pra mim se você acredita que agora, com as suposições de tropas de várias potências nucleares envolvidas tanto do lado da Rússia quanto do lado da Ucrânia nesses últimos combates, estamos próximos da declaração de um conflito mundial. Lembrando que no Oriente Médio, as coisas estão piorando muito também. E sobre esses números que aparecem aqui embaixo, anotem eles durante o vídeo, que eles formam uma senha de 10 dígitos que vão permitir que você resgate gratuitamente um prêmio nessa semana. E junto desse prêmio, uma cota em um bolão da Mega Sena do concurso que corre no último sábado do mês, que cai dia 31 de agosto de 2024. E quem não quiser participar, basta não anotar os números. E no final do vídeo, eu explico como você resgata sua cota da Mega. E respondendo a pergunta de muita gente, quem não mora no Brasil ou não é brasileiro, pode participar também. Esse é um presente meu para todo mundo do canal, beleza? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Vamos começar com a informação de que a Rússia confirmou mesmo que usou uma bomba termobárica para tentar frear a incursão ucraniana na fronteira entre os dois países. Esse tipo de armamento, também conhecida como bomba de vácuo, é composto quase totalmente por combustível explosivo. Esse combustível suga o oxigênio após o impacto para gerar uma detonação mais prolongada e de alta temperatura. As bombas termobáricas são capazes de vaporizar corpos humanos situados dentro do impacto inicial e estourar os pulmões de pessoas atingidas pela onda de choque gerada pela explosão. Enquanto a maioria dos explosivos tradicionais contém uma mistura de combustível e um agente oxidante, esse armamento de Putin é composto quase exclusivamente de combustível. Após se espalhar pelo ar em forma de nuvem, o combustível é acendido. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, o armamento de meia tonelada foi utilizado contra o local de deslocamento de mercenários estrangeiros, na periferia sul de Sudzha, na região de Kursk, lançado por um caça supersônico Su-34. O uso de armas termobáricas é amplamente condenado por organizações internacionais de direitos humanos, e ainda não se sabe o número de baixas ucranianas provocadas pelo ataque russo. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia declarou que o país não está interessado em tomar os territórios na Rússia. Porém, o porta-voz do Ministério diz que a invasão à área de Kursk, que já dura uma semana, é absolutamente legítima.
Na semana anterior, as forças ucranianas realizaram um ataque surpresa na região de Kursk, marcando a primeira ação ofensiva de Zelensky em solo russo desde que Moscou invadiu a Ucrânia em 2022. Você acha que essa incursão da Ucrânia vai facilitar mais para um acordo de paz por pressionar o governo russo e acabar de vez com o conflito, ou acha que Putin pode cometer uma loucura? A Ucrânia e a Rússia fizeram reivindicações conflitantes sobre o quão longe o exército ucraniano avançou na região de Kursk. Alexei Smirnov, o governador interino da Rússia na região, afirmou que a Ucrânia controlava 28 assentamentos, com a incursão alcançando cerca de 12 quilômetros de profundidade e 40 quilômetros de largura. Em contrapartida, a Ucrânia alegou controlar 1.000 quilômetros quadrados da Rússia, ou seja, mais do que o dobro das estimativas fornecidas por Smirnov, e também mais que o dobro do que a Rússia conseguiu conquistar em 3 meses na Ucrânia. Por esse motivo, a situação da cidade-chave que muitos veículos de imprensa têm falado e que se chama Sudzha ainda é incerta. Sudzha é um ponto estratégico por onde a Rússia bombeia gás do oeste da Sibéria através da Ucrânia para a Eslováquia e outros países da União Europeia. A Gazprom da Rússia informou que ainda estava bombeando gás para a Ucrânia através de Sudzha. Nos últimos dias, os veículos de imprensa têm falado muito do avanço ucraniano dentro da Rússia, já que todos foram pegos de surpresa por essa conquista por parte do exército ucraniano, potencializado pela OTAN. Mas os russos também avançam na Ucrânia. Na semana anterior, Sergei Shoigu, que é ex-ministro da Defesa e agora secretário do Conselho de Segurança russo, declarou que as forças russas capturaram cerca de 420 quilômetros quadrados de território ucraniano desde meados de junho. Por isso eu disse que os 1.000 quilômetros quadrados conquistados pela Ucrânia dentro da Rússia é mais que o dobro do que a Rússia conseguiu conquistar nesses meses na Ucrânia. Shoigu mencionou em maio que as forças russas tomaram 547 quilômetros quadrados desde janeiro, muitos deles em Donetsk, onde Moscou tem feito avanços constantes. E mesmo esses 547 quilômetros quadrados que vêm desde o começo do ano, é bem pouco território se comparado ao que a Ucrânia supostamente conquistou em poucos dias. E isso tem abalado muito tanto a moral do exército russo, como também de blogueiros militares pró-Putin. E estão muito abalados também generais, o governo russo, além do próprio presidente do país, Vladimir Putin, que constantemente recebe informações otimistas, mas não necessariamente verdadeiras. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, as forças russas fizeram progresso ao norte de Chasiv-Yar, uma cidade vista como uma porta de entrada para um avanço mais rápido na região. Chasiv-Yar está situada a oeste de Bakhmut, onde um cerco brutal liderado pelo grupo mercenário Wagner resultou na queda da cidade nas mãos de Moscou em maio do ano passado. Desde então, o foco se voltou para Chasiv-Yar. Embora a Ucrânia não tenha mencionado combates em torno de Chasiv-Yar em seu relatório geral, imagens compartilhadas por uma das suas brigadas mostram uma fumaça subindo da cidade, agora arruinada, e blogueiros militares continuam a falar sobre as batalhas brutais que acontecem por lá. Pokrovsk, situada a cerca de 70 quilômetros a sudoeste de Chasiv-Yar, também está vendo um aumento na atividade militar. As forças russas ainda não tomaram a cidade, com os combates concentrados a cerca de 20 quilômetros de distância. Voltando à Ucrânia, uma questão que muitos estão considerando é por quanto tempo os ucranianos podem manter o controle de Kursk, à medida que a invasão do território por Zelensky entra no seu 8º dia. Analistas de segurança e defesa sugerem que, embora a captura de Kursk pela Ucrânia seja impressionante, a área pode não ter valor estratégico a longo prazo. Como resultado, esses analistas esperam que o líder russo Vladimir Putin, depois de evacuar todos os civis, realize ataques brutais e até mesmo com armas proibidas para expulsar as forças ucranianas do país. Eles também observam que os ucranianos não têm uma necessidade real de manter a área por um período prolongado. Porém, podem usar esse baque na moral dos soldados e cidadãos russos para forçar um acordo de paz mais equilibrado.
Agora, uma informação que mostra qual é a verdadeira realidade dentro do fronte para quem está lutando nesse conflito. E olha que acredito que isso que vou falar vale para os dois lados. De acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido, alguns soldados russos que lutam na Ucrânia estão provavelmente enfrentando escassez de água potável. A Rússia tem continuamente atacado a infraestrutura ucraniana durante o conflito, mas são seus soldados que sofrem as consequências no campo de batalha. Os britânicos também destacam que o clima quente pode ter agravado o problema. Além disso, houve um relatório sugerindo que as rações para combatentes russos foram limitadas a 1 litro de água por dia, que é 1/4 das necessidades mínimas para trabalho em alta temperatura. O Ministério da Defesa do Reino Unido ainda disse que algumas unidades militares foram forçadas a improvisar métodos de filtragem, utilizando poças estagnadas, sujas e até mesmo com sangue para conseguir água dia após dia. Esse problema provavelmente levou a um aumento de doenças transmitidas pela tentativa de hidratação entre os soldados russos, afetando a moral e a eficácia operacional no meio dos combates intensos que eles são obrigados a enfrentar. Agora vou falar do reforço que Putin está trazendo de fora do país. Eu já falei várias vezes dos soldados cubanos e norte-coreanos. Foi confirmado que homens de Cuba já lutaram e foram exterminados no conflito, mas ainda nada sobre os soldados de Kim Jong-un. Porém, Belarus enviou tropas para a Rússia para participar de exercícios de treinamento e preparação para ajudar a Rússia. Isso mesmo, as tropas do ditador Alexander Lukashenko estão finalmente se juntando aos soldados russos. O Ministério da Defesa bielorrusso informou que as tripulações das tropas de mísseis e unidades de artilharia das Forças Armadas do país partiram para o campo de treinamento em solo russo para o uso desses explosivos em combate. Durante o exercício de campo, as unidades realizarão um exercício de controle sobre gerenciamento de ataques com mísseis, incluindo lançadores múltiplos de foguetes. Só não se sabe se o treinamento com mísseis envolve o disparo com ogivas nucleares, já que parte do estoque de ogivas atômicas de Putin se encontram dentro dos domínios de Lukashenko. Belarus e Rússia são aliados próximos, com os presidentes Lukashenko e Putin se encontrando frequentemente. Belarus anunciou o fortalecimento da sua presença militar perto das fronteiras com a Ucrânia no final da semana anterior. Unidades militares das Forças de Operações Especiais, Forças Terrestres e Forças de Mísseis, incluindo sistemas de artilharia Polonesa e Iskander, foram destacadas para as áreas estratégicas em Belarus. Além disso, a capacidade de mísseis antiaéreos, guerra eletrônica e aviação foi aumentada. Enquanto isso, militares ucranianos participam de exercícios simulados anti-sabotagem na fronteira com o país, e não se descarta uma invasão por parte da Ucrânia. O Instituto para o Estudo da Guerra avaliou que Vladimir Putin está tentando culpar alguém dentro do seu governo pelas derrotas contínuas que a Rússia enfrenta ao tentar expulsar tropas ucranianas de Kursk, além de outros problemas em outras regiões fronteiriças. O Instituto, com sede nos Estados Unidos, destacou a reunião de Putin com militares, chefes de segurança e funcionários do governo federal e regional sobre a situação em Belgorod, Briansk e Kursk. De acordo com o resumo da reunião, o Instituto observou várias ocasiões em que Putin pareceu repreender outros funcionários, provavelmente para expor publicamente os chefes regionais como responsáveis por esses problemas, levando a entender que estariam suplicando a ajuda do próprio presidente russo. Os analistas militares acreditam que Putin já está perdendo a noção da realidade e tem dado ordens conflitantes dentro do seu próprio círculo de confiança, se é que ele tem um, segundo a opinião pública. A decisão de publicar um resumo e compartilhar imagens de Putin repreendendo os funcionários foi provavelmente um aviso para outros não falarem publicamente sobre a invasão ucraniana em Kursk. No entanto, outras partes da reunião foram caóticas, com Putin delegando tarefas consideradas impossíveis de serem cumpridas, enquanto soldados ucranianos erguem suas bandeiras em vários territórios russos. E
Com o risco de Putin ficar sem alternativa e partir para ataques nucleares, o ministro das Relações Exteriores da Suíça anunciou que assinou uma declaração conjunta com a Itália, expressando profunda preocupação com o nível do conflito e afirmando que o governo russo precisa estar presente na próxima cúpula de paz. Em meados de junho, a Suíça sediou uma reunião com dezenas de líderes mundiais em uma cúpula destinada a criar um caminho para a paz na Ucrânia, embora a Rússia não tenha sido convidada. Sem a presença da Rússia, a cúpula não teve nenhum efeito prático. Por isso, dessa vez, a esperança é que a cúpula possa, ao menos, começar a criar um rascunho do que seria um acordo de paz que pudesse ser aceito por todos os lados, ainda mais agora que a Ucrânia está conquistando alguns territórios dentro da Rússia. Por fim, um especialista observou que Vladimir Putin parecia abalado ao discutir a invasão da Ucrânia. Um membro sênior para a Rússia e Eurásia no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos foi um dos analistas que comentou sobre o comportamento de Putin durante a aparição pública. Ele observou que Putin discutiu a incursão da Ucrânia na Rússia, alegando que o Ocidente estava por trás, mas parecia não estar zangado, indignado ou determinado, mas sim hesitante e muito abalado. Fala pra mim se você acredita que agora, com as suposições de tropas de várias potências nucleares, envolvidas tanto do lado da Rússia quanto da Ucrânia nesses últimos combates, estamos próximos da declaração de um conflito mundial. Lembrando que no Oriente Médio, as coisas estão piorando muito também. Esse é o bolão que vamos participar juntos no último sábado do mês que esse vídeo foi publicado. Esses são os números. É um bolão muito legal, pois se fizermos 4, 5 ou 6 números na horizontal, vertical ou diagonal, quer dizer que ganhamos alguma coisa, sendo que os 6 números são para o prêmio maior da Mega. Para ter direito à sua cota, o primeiro passo é ser inscrito, dar like nesse vídeo e anotar todos esses números que estão aparecendo embaixo da tela. O segundo passo é enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 11 95325 5746, com a sequência anotada, além do seu nome e CPF. Esses dados são necessários para que eu possa fazer o Pix, caso sejamos premiados. Cada pessoa tem direito a uma cota do bolão para cada vídeo assistido. Cada vídeo possui uma sequência diferente de números, então todo vídeo que eu lançar, você poderá anotar a nova sequência e enviar pelo WhatsApp para resgatar a sua cota. Para quem quiser mais cotas, nós estamos dando uma cota do bolão a cada R$5 doados para o meu Pix. A chave Pix é o meu e-mail, gustavo@delfiore.com.br. Nesse caso, para pegar suas cotas através da doação, basta enviar o comprovante do Pix com seu nome e CPF para o mesmo número de WhatsApp, que é o 11 95325 5746. Lembrando que a cada R$5 você leva uma cota. Ou seja, se enviar R$10, você vai levar 2 cotas. Se enviar R$50, você fica com 10 cotas e assim por diante. E por que é interessante ter várias cotas? Justamente porque o bolão é dividido entre todas as cotas doadas. Por exemplo, se foram doadas 1.000 cotas aos inscritos, e supondo que o prêmio foi de 80 milhões de reais, cada cota vai ter direito a 80 mil reais. Se você tiver 10 cotas, nesse caso você leva 800 mil reais, e assim por diante. Então aproveita, resgate todas as cotas a partir de hoje ou faça sua doação para acumular mais cotas. E para participar você vai estar concordando com as normas do bolão que podem ser acessadas pelo link que foi colocado na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!